101 Kiren Saga Capítulo 365 Infeliz Dremor Autor, El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Tio 7 dias até a batalha de Winterhold. Por um dia inteiro após seu retorno, João ficou trancado no quarto que escolheu por ordem de Akon. Parece que um velho pai queria um reencontro com sua filha sozinho, longe de distrações. Especialmente uma distração no nível de João. João não conseguia esconder sua preocupação sozinho na sala. Ele pode ter alguns agentes entre os vampiros, mas precisava seguir com o plano rápido. Ficar atrasado por um dia inteiro não estava em seus cálculos. Ainda assim, ele começou a trabalhar em seus próprios projetos da época. Como ele pode entrar no sistema agora e pode acessar livremente o cubo, ele começou a ver o que precisava para escapar. Além da massa de Molag, que não tinha grande efeito sobre os mortos-vivos, havia o Abajak, com o qual João não confiaria contra os vampiros, e havia o crânio da corrupção, que também era inútil porque os vampiros raramente dormem em seus caixões. Sentou-se no chão da sala vazia e começou a massagear o local onde deveria estar o pé esquerdo e os dois dedos que havia perdido, e depois aplicou pomada no rosto que não ia cicatrizar mais do que isso. João suspirou, pois tinha certeza que o dano já havia sido impresso em seu corpo astral. Ele pode apenas tentar reconstruí-lo mais tarde. Ou talvez adicionar um par de asas ao seu corpo astral para que cresçam em seu corpo real. Não, ruim ideia. Talvez se transformar em gato. Não, ele ainda é um homem digno. Ele só poderia passar o tédio fazendo sua pesquisa sobre o Elder Guillian Branch, para que ele deveria usá-lo. Nefertiti aparecia de vez em quando para distraí-lo e ele ficava acariciando-o até que de repente teve uma boa ideia. Shikio. João chamou pelo Dremora. A chamada deveria ter sido suficiente para convocar Shikio, mas o Dedra não parecia responder. João havia deixado uma Blow Tag em Shikio, então ele usou Conjure Dremora na tag diretamente. O espaço distorceu e Shikio apareceu. Ele estava vestindo uma armadura barata e segurando uma lança. Mortal. O que você quer? Desconvoque-me agora. Você perdeu seu cérebro, idiota. Como você se atreve a falar comigo desse jeito? João deu a Shikio a tirante aura, para finalmente experimentar pela primeira vez. Shikio começou a tremer em seu lugar. Mortal. Ninguém me disse que você é tão poderoso. HM. Claro, meu poder não estava selado, seu merda de cérebro. João xingou o Dremora como de costume e depois ficou sério. Ei, tenho algumas perguntas para você. O que você quer? Estou muito ocupado. Ocupado? Fazendo o quê? Eu deveria estar de guarda em torno da Torre das Mentiras. Se Marquinhos Marques aparecer e descobrir que estou ausente, não vou ouvir o fim disso. Shikio parecia apavorado. Marx? Aquele cara musculoso que parece um Dátmau azul. João perguntou. A barra N. Eu me enganei alguns capítulos atrás quando descrevi o Dremora de Coldarbor como vermelho e preto, enquanto na verdade eles são ciano-azulado. Agora que penso nisso, todos vocês Dremora se parecem exatamente com Dartmau. Esqueci disso. Eu queria te perguntar sobre aquela pedra do símbolo da alma. Você ainda tem? João disse. O quê? Por que você está perguntando? Responda, cabeça de merda. Claro que não. Como alguém com a minha posição pode ter permissão para manter uma pedra sigil, seu mortal estúpido? João e Nefertiti deram a Shikio o mesmo olhar inexpressivo. Resposta errada. Com o aceno de sua pata, Shadow Boomerang foi baleado por Nefertiti e decapitou Shikio. Oblivion. Coldarbor. O terrível plano de Oblivion de Coldarbor é um lugar de morte, desespero e crueldade infinita. É governado por Molag Bal, o senhor da brutalidade e dominação, um príncipe daédrico dedicado a escravizar todos os mortais de Nir. O reino nada mais é do que um deserto sombrio de florestas mortas, céus escuros, ruínas sem fim, fortalezas enormes, piscinas de azur e plasma, bem como hordas de criaturas daedric malignas e escravos sobrevivem.
O azuriplasma é uma substância que forma rios e lagos ao redor de Coldarbor. Esse plasma era, na verdade, a creatia caótica de Coldarbor, de onde os Daedra que morreram se reformaram. Assim como o reino, a substância de cor azul refletia a cor temática do sombrio Coldarbor, um lugar de tortura e sofrimento onde os Soulven e qualquer mortal que se atreve a entrar são impiedosamente massacrados pelas criaturas daédrica ao redor. Em uma certa piscina de azuriplasma ao redor da Torre das Mentiras, um certo som de estalo foi ouvido e uma figura rastejou para fora dela que parecia ser um Dremora Kinval. Droga! Maldito seja, mortal! E aquele animal preto? Eles estão na minha lista, caramba! Kinval é o terceiro nível abaixo, apenas superior a Shul e Kaitif na comunidade Dremora. Shuls, Kaitifs e Kinvals são basicamente soldados de infantaria, elites e cavaleiros. Os escalões mais altos são os escalões oficiais, o Kinreve e o Kinmacher. Estes podem ser vistos como capitães e marechais. As fileiras mais altas são as fileiras do Senhor, o Marquinaz e o Valquinaz, que são os nobres e os guardas reais. O Kinval que saiu da piscina de azuriplasma era o chefe da guarda nos arredores da Torre das Mentiras, onde os escravos mortais vêm para a mina até que se tornem defeituosos. O Kinval caminhou de mau humor tentando descobrir o caminho de volta ao seu posto. A coisa com os Dremora era seu terrível senso de direção e como é difícil para eles navegar facilmente. Enquanto caminhava silenciosamente para não chamar atenção, uma voz chamou pelo Kinval. Kinval. O Kinval congelou em seu lugar e olhou para trás lentamente para o poderoso Dremora que se aproximava dele. Kinreve vurculou. Então, Shikil. O Kinreve bufou, afastando-se do seu posto com serviço. De novo? É o poço da sarna para você, meu rapaz. Kinval Shikil saltou de seu lugar, mas, Kinreve, não pude evitar. Fui convocado para Nirn por um mortal. O rosto do Kinreve se contorceu em um sorriso malicioso e deu um tapa nas costas do Kinval. E isso vai ser um turno extra contundente por contar uma mentira tão sem chifres. Além disso, Marquinaz Marques estava procurando por você, então contundente será depois disso. Agora marche, Shikil, marche. Esquerda. 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 Direita. Esquerda. Shikil não podia deixar de seguir Kinreve Vurkul, que normalmente o intimidava. O problema com Shikil era que ele não era o Dremorin mais brilhante, mesmo entre os escalões mais baixos, o que o tornava um alvo popular para o bullying. Mais de um mês atrás, quando Lord Molagbal emitiu uma tarefa para Marquinaz Marques para enviar alguém para cuidar de um mortal em Nirn, a maioria dos Dremora conseguiu atribuir a tarefa ao infeliz Kinval. Foi assim que Shikil foi jogado nas garras de Jondare, o guardião da massa do Senhor. Tendo a infelicidade de seguir um mortal, Shikil era atormentado dia e noite. Era normal para aqueles Dremora que caem em um acidente de conjuração e são amarrados por um mago mortal, eles se tornam motivo de chacota por dias. Shikil foi um dos populares Dremora no acidente de conjuração. Quando ele foi criado pela primeira vez, cerca de 200 anos atrás, ele foi conjurado não muito depois de se tornar um verdadeiro Shurlo. Ele ainda se lembra da cena da criança Dark Elf que o conjurou e como ele foi quebrado em um movimento de um dedo. Aquela criança baixinha Dark Elf ficou tão orgulhosa de si mesma e apontou para o Dremora com seu bastão gritando, envie Daedra imundo. Você está na presença da grande Nurinaren. A vergonha e a amargura que aquele dia lhe trouxe foram indescritíveis. Outra elfa negra apareceu e começou a ensinar a criança a torturar os Dremora caso eles não se submetessem. Na frente da criança, o Dremora pode ter conseguido colocar alguma resistência, mas a mulher o quebrou em pedaços. Foi um dos momentos mais tristes de sua vida. Shikil não pôde deixar de rosnar por dentro. A mulher Dark Elf e criança, Kinreve Vurkulo, o mortal Jondare e seu gato. Todos vocês, pessoas que lamentam, estão na minha lista. Ah! Até aquele desgraçado do Marx. Marquinaz ou não, ele também está na lista. Enquanto Shikil marchava amargurado, começou a sentir um certo formigamento nos chifres e dedos dos pés. Oh não!
Shikyu sabia o que estava acontecendo. Ele podia ouvir aquela voz em sua cabeça chamando de volta para Nien, dizendo algo como segunda rodada. Antes que Shikyu pudesse reagir, o vazio envolveu e ele desapareceu em seu lugar. Kinhevivurkul olhou para trás para não encontrar um único vestígio de Shikyu. Escapando, hectares. Acho que vamos precisar de mais do que apenas um fosso mordaz, Shikyu. Nir, Castelo Volquiar, minha filha. Acredito que você teve dificuldade em acordar ontem. Você se sente bem agora. Em uma certa câmara no Castelo Volquiar, Lord Akon teve uma conversa unilateral com uma certa garota que estava sentada em uma cadeira segurando uma taça cheia de sangue de alta qualidade. Ela bebeu lentamente e apreciou o sabor. Sim, pai. Sinto-me bem. Tudo bem. Para o retorno seguro do pergaminho seu, eu desejei que sua mãe traiçoeira estivesse aqui para ver esta reunião. Archon disse enquanto dava um tapinha no Elder Scroll of Tissun. Desde o retorno de sua filha Serana, Lord Archon estava mais animado do que nunca, se a palavra animado era adequada para descrever um vampiro. Ele pegou o Elder Scroll e continuou olhando para seus padrões místicos. Algo sobre os Elder Scrolls era calmante e calmante ao olhar para o seu exterior, um dos mistérios que poucos podiam entender. Lord Archon certamente foi atraído com todos os seus sentidos para o pergaminho ancião quando se sentou na cadeira oposta de sua filha. Ela olhou para ele significativamente antes de desviar o olhar novamente. Então, bastante tempo, hein? Ela disse. É? Sim. Bastante tempo. Archon respondeu sem foco. Os olhos de Serana olharam ao redor de seu quarto com um olhar nostálgico, algo irritantemente familiar, como se o tempo não tivesse passado neste lugar. Deve ser reconfortante que não tenha mudado muito no período de séculos que ela passou sob o celo, mas saber que nada mudou apenas veio à sua cabeça imediatamente. Nada mudou no final. O mesmo castelo, o mesmo sangue, o mesmo sistema de seu pai e seus subordinados. Era como se ela fosse dormir em seu caixão durante o dia e acordasse na noite seguinte. Sua mente continuava procurando por qualquer mudança. Desde as mesmas obsessões de seu pai sobre a profecia que arruinou sua família até a teimosia de sua mãe que se opôs à profecia até sua própria situação entre os puxões e empurrões entre sua mãe e seu pai. Porque alguma coisa mudaria. Não. Havia aquela anomalia que fez Serana se perguntar: por que existe um mortal vivendo nos aposentos e não no curral? Desde quando permitimos que os mortais fiquem nos alojamentos? Ela perguntou. Archon pareceu irritado com as perguntas dela e olhou para ela por um segundo para organizar seus pensamentos. Oh! O mortal, certo. Ele é um ajudante. Alguém com a habilidade de encontrar meus Elder Scrolls. Foi ele quem localizou você. Um pouco irritante, mas ele aprenderá seu lugar depois que ele não for mais útil. É claro, depois que ele colocou as mãos sujas em você. Então foi assim. Serana pensou, um mortal que pode encontrar Elder Scrolls? A mãe disse que os pergaminhos não podem ser rastreados por meios normais e nenhuma magia pode afetá-los. Como isso é possível? Rastreando um Elder Scroll? Ela perguntou. Algum tipo de profecia? Archon disse com aborrecimento. Uma carranca apareceu no rosto de Serana quando ela olhou para o pai. Outra criança da profecia? Outro? Archon desviou os olhos do pergaminho para verificar a mudança de humor de sua filha. Ele entendeu imediatamente. Sim, outro como você. Na verdade, não como você. Ele é um mortal e você é minha filha. Você está destinada à grandeza, filha. Archon era um péssimo mentiroso apenas porque nem se preocupava em se esforçar ao mentir. Sua idade e status o faziam desconsiderar qualquer preocupação em dizer ou não dizer a verdade. Um nível de alta importância que pode ser irritante como nenhum outro. O negócio com Serana e a coisa de Shilf Prophecy é que ela sempre ouviu essas palavras de seu pai. Ele confiou nela apenas para completar a profecia da tirania do sol, pois apenas o sangue de uma filha de Koldar Bor cegaria o olho do dragão. Ouvir que o outro filho da profecia está por perto a deixou bastante irritada por um motivo. O pai dela, que veria qualquer coisa por causa do poder, encontrou outro peão para seu jogo. Então,
Você não vai transformá-lo em um vampiro? Ela perguntou. Eu vou. Eventualmente. Sua espécie precisa aprender algumas boas maneiras primeiro ou teremos outro encrenqueiro na corte. Ele também está empunhando a massa de Lord Mulagbal. Algo sobre ele que simplesmente não importa. Eu deveria deixá-lo descansar. Arcon parecia não conseguir encontrar paz ao lado de Serona para examinar o pergaminho. Ele simplesmente pegou e foi embora. Pai. Serana ligou. Eu encontrei o caminho para o laboratório de matemática bloqueado com escombros. Existe algum? E eu prefiro que continue assim. Arcon cortou suas palavras. Ele parecia irritado quando olhou para sua filha. Sua mãe pegou o que eu mais valorizo e abandonou este lugar. Eu nem me importo com ela, desde que eu possa recuperar o que é caro para mim. Ele então saiu e fechou a porta atrás de si. Ela foi deixada sozinha com o doce gosto de sangue na boca sendo estragada pela amargura de seu humor. Ele disse que o que ele mais valoriza foi tirado dele, mas então ele disse que o que é caro para ele ainda não voltou. Claro. Como ela poderia pensar nisso de outra maneira? Todos não são apenas meios para um fim no grande esquema das coisas. Serona foi incitada a se levantar por nada além da mera força do aborrecimento. Ela apenas se levantou com a respiração irregular e uma tempestade agonizante de emoções negativas. Ela, que foi mantida a portas fechadas durante toda sua vida como princesa do clã Volquiar, não podia fazer nada além de ser o que seus anciãos queriam que ela fosse. Uma criança protegida. Ok, um filho da profecia. Ok, um meio de derrubar a ordem mundial de cabeça para baixo. Ok, ficar selado por centenas de anos. Ok, e agora? Ela não tinha nada a fazer a não ser esperar que outra aprovação fosse colocada no centro. Esfriando a cabeça com um suspiro e um gole de sangue, Serana decidiu pelo menos dar um passeio no castelo e ver se há algo a fazer agora que o laboratório foi selado. Seu quarto ficava perto do salão principal, como ela podia ver através da varanda depois de seu quarto. Ela caminhava lentamente implorando para que algo interessante aparecesse e não era sua visão por seus ouvidos que captava algo. Uma estranha música incompreensível de ritmo acelerado indefinido. Ela caminhou na direção do som e chegou a uma sala no final do corredor dos aposentos. Não havia apenas música, mas também o som de golpes e gritos, mas foi bloqueado por aquela música. Serona abriu a porta e olhou para dentro. 3 pares de olhos se voltaram para ela. Um humano, um grande gato e um Dremora. Um grupo bastante incomum estava em uma situação bastante cômica. O Dremora foi enforcado pelos braços por algumas correntes pretas seguradas pelo grande felino enquanto o humano socava como uma espécie de interrogatório ou tortura. Oh! Desculpe pela bagunça. O humano parou a música e virou-se para a garota enquanto limpava as mãos com uma toalha. Ela olhou para a aura ao redor dele e algo era bastante curioso. Ou saboroso. Você deve ser Serana. Eu sou John. Ele sorriu brilhantemente para a garota e ofereceu um aperto de mão. Enquanto ela apertava sua mão desajeitadamente, ele falou mais uma vez. Agora você deve estar pensando. Esta é aquela situação em que um confidente descontraído e aventureiro garoto ruivo tropeçou no castelo de um antigo lorde vampiro cuja filha é uma garota gentil, inteligente e curiosa de cabelos pretos. Então você está certo. Exceto pela parte sobre isso é um hotel. Acho que o tio Drácula não está aberto para hóspedes. Quer dizer, Hotel Volquiar? HMMM. Agora que falei em voz alta, não parece tão ruim. Não acha? Kirin Saga capítulo 366 acha que ele vai guardar rancor? Tio 6 dias até a batalha de Winterol 2 cadeiras, quarto, uma Dremora pendurada na parede por um gato, uma garota vampira e um garoto humano. Estranho, certo? Sim. O menino e a menina se entreolharam. O menino não estava tão curioso, mas a menina estava tentando apontar algo sobre o menino. Algo claramente incomum. É o rosto. O menino apontou para o lado esquerdo de seu rosto. Eu sei que está um pouco danificado, mas é o que está incomodando. O quê? Não. Quer dizer, você parece muito melhor do que vampiros inferiores. Oh. Bom. Então é o quão bonito eu sou?
O menino apontou para o lado intacto de seu rosto. Não. Você parece bem, apesar de... Você sabe. O dano. Ah, obrigado. Então. A música é minha. Eu gosto de Mozart sempre que estou torturando alguém. Na verdade, eu gosto de Mozart sempre que estou fazendo alguma coisa. Vou fingir que sei o que é isso. Boa escolha. Então, a que devemos o prazer. Anotando, na verdade. Eu só queria ver você. Papai disse que foi você quem me localizou. Em um dia. Eu só estava verificando sobre você. Você conseguiu encontrar outro pergaminho, ancião? João olhou nos olhos de Serana e cantarolou. Entendo. Não, de jeito nenhum. Ah, eu estava pensando que vou encontrar sua mãe tão rápido quanto encontrei você. Você não quer isso? João perguntou. Serana começou a evitar contato visual e procurou palavras para dizer. Você está com medo, ou talvez com raiva. João continuou. O que sua mãe fez? O que sua mãe e seu pai farão quando se encontrarem? Como isso vai afetar você? Eu entendo. Você está com medo do futuro. Serana parou de evitar contato visual e olhou para João. Eu escolheria minhas palavras com bastante cuidado se eu fosse você. Oh, assustador. Eu venci você uma vez. Não me importo de fazer isso de novo. João disse com um sorriso. Agora chega de jogos mentais. Vamos falar sobre negócios reais. Ela se sentiu um pouco amarga sob o olhar dele, mas não foi tão ruim assim. Suas palavras faziam sentido absoluto, como se houvesse algum efeito estranho nela. O que há para falar? Seu assunto é com meu pai. Oh, mas você está errado, presas bonitinhas. Meu verdadeiro negócio é com ninguém aqui além de você. Presas bonitinhas. Você está totalmente perdendo o ponto aqui. Não, estou levando um de cada vez. Serana começou a ficar irritada. E o que você pode ter com alguém que conheceu pela primeira vez? Simples. João puxou a cadeira para mais perto de Serana. Eu preciso da sua ajuda e você precisa da minha. Ajuda? Exatamente. Que tipo de ajuda? Como eu disse, do tipo que você precisa. João disse e explicou. Você não quer que eu encontre sua mãe, certo? Eu posso fazer isso. Serana olhou para João bem nos olhos. Você está ciente do que está dizendo? Muito. É por isso que escolhi esta sala, por exemplo. É a sala com a menor quantidade de gárgulas estacionadas, o que significa que seu pai, o senhor deste domínio, não pode nos espionar completamente. Serana pulou da cadeira e recuou. O que você é? Por que você sabe tantas coisas? Ela não estava se sentindo bem na frente de João. Você sabe como eu me sinto sobre minha mãe e você sabe que meu pai vigia tudo no castelo pelas gárgulas. Ela pensou que ele era apenas um humano capaz com altas habilidades de luta que ela pode superar quando seus poderes estão totalmente estáveis. Mas esse não era o caso. Algo não estava certo. Mais do que isso, ela estava tentando se sentir ameaçada. Ela não conseguiu. Havia um limitador de seu senso de perigo em torno de João, um supressor. Algo que a tornava menos cautelosa com ele. Uma sedução? Seduzir um vampiro? Isso era mesmo possível. Ela sentiu isso. Ela ouviu que era impossível se encantar por algum motivo, mesmo quando seu pai tentava fazê-lo. Talvez fosse o efeito da profecia dele ou talvez ele fosse o guardião da massa de Molag Bal, mas não era o caso que parecia. Ele tem uma influência ainda maior do que um Lorde Vampiro. Impossível. Quando isso aconteceu, João viu a confusão no rosto dela e levantou-se, puxou a cadeira para trás, sentou-se e apontou para ela se sentar. Você vê. Eu não gosto muito de vampirismo ou nada disso. Assim como você, eu quero sair dessa confusão. Ele disse. Você não quer ser um vampiro. Mas o acordo entre você e o pai era. Você o ajuda e se torna um de nós. João balançou a cabeça. O problema é que eu cultivo minha essência de energia que está localizada na alma para que eu possa ficar mais poderoso fisicamente e magicamente. O vampirismo pega a essência e a energia da alma e a troca com outro tipo de energia do patrono de todos os vampiros, Molag Bal. Para curar o vampirismo,
É preciso uma joia da alma negra que contém a essência de um mortal normal e troca essa essência pela essência vampírica que faz com que o vampirismo desapareça. A coisa sobre mim é que se eu me tornasse um vampiro, vou perder toda a essência que cultivei até agora e isso inclui o poder que vem com ela. Serei inútil se algum dia me tornar um vampiro. Por outro lado, sou forçado a encontrar outro Eldescroll para o seu pai então se torna um vampiro senão ele vai me matar já que ele não confia em mortais. Você vê minhas opções agora. João explicou sua situação para Serana. Ela assentiu com a cabeça e se recostou na cadeira. Agora, presas fofas, você é o único que pode me ajudar e é por isso que eu te encontrei no espaço de um dia. Se você não quer que sua mãe seja encontrada, então você deve me ajudar a sair daqui. Foi um acordo justo. Ajude-o a sair e ganhe algum tempo para você se preparar para qualquer tempestade que vier em sua família. Serana não parava de pensar em sua situação e, para ser honesta consigo mesma, preferia não confiar em Jun, mas colocar o pai do outro lado foi o ponto principal dessa situação. Ela amou sua família apesar de tudo, mas ir mais longe no caminho da profecia vai arruinar o pouco que resta. O homem à sua frente pode acelerar a ruína e seu pai tem uma vantagem sobre ele, prendendo-o em seu domínio. Ajudar o homem significava trair seu pai e o contrário significava arruinar tudo. Eu não sei como posso ajudar. Ela disse, não faço ideia de como tirar você de lá se meu pai não quiser tirá-lo de lá. Ela parecia deprimida e desamparada. Ela não apenas estava cooperando para atrair seu pai, mas também estava sendo manipulada por aquele homem de alguma forma e ela não está lutando contra isso. Por alguma razão, a situação era muito desconfortável. Lembra o que eu disse? João falou. Ela olhou para ele se perguntando o que ele queria dizer. Eu disse que preciso da sua ajuda e você precisa da minha. Estamos nisso juntos, caninos bonitinhos. João se aproximou dela mais uma vez e segurou sua mão. Você vê. Eu tenho um conjunto particular de habilidades que posso usar. Por exemplo, eu sou bom em analisar o espaço e foi assim que descobri que seu pai está assistindo e ouvindo através do estado de gárgula espalhado pelo castelo. Sun Tzu disse: conheça o seu inimigo, conheça a si mesmo. Em 100 batalhas você nunca estará em perigo. João disse com um sorriso enquanto descansava as costas na cadeira. Serana pensou um pouco nas palavras e assentiu. Agora, seu pai vai me convocar no final deste dia, quando ele terminar de flertar com Eldescroll que acabamos de dar a ele. Antes que ele faça isso, eu preciso estar pronto. Diga-me tudo o que você sabe sobre um domínio e eu prometo você que eu vou impedir seu pai de fazer aquela coisa da profecia da tirania do sol. Serana olhou para João e sorriu amargamente. Se o domínio é o que o preocupa, então você ainda não está entendendo que tipo de situação você está aqui. Depois que ela disse isso, ela começou a explicar o que é domínio. A mandíbula de João não poderia cair mais do que já estava. A verdade deu um tapa na cara dele com muita força dessa vez. Acho que devo dar a você algum tempo para processar tudo isso e, por favor, saiba que não tenho muita esperança de enfrentar meu pai de qualquer maneira. Ela disse isso e saiu da sala deixando o atordoado João para trás. Menos de uma hora depois do encontro de João com Serana, ele foi chamado ao salão de Arcon. Mortal, você prometeu e cumpriu. Bom trabalho. Arcon levantou-se e olhou para João atentamente. Por devolver o Eldescroll e minha filha para mim, nunca poderei agradecer o suficiente, mas conforme concordamos, sua recompensa virá depois que você encontrar meus outros Eldescrolls. Arcon disse enquanto sorria friamente para João. Pergaminhos. João inclinou a cabeça. Nosso acordo era conseguir para você mais um Eldescroll. Aquele que sua esposa escondeu. Arcon assentiu com um toque de autoconfiança e examinou os vampiros ao seu redor. Como você pode ver, cheguei à conclusão de que os 3 Eldescrolls com os quais você foi profetizado são todos importantes. Ter 3 é melhor do que ter 2 e, no final, não muda nada. Você está se tornando um de nós depois disso acabou, certo? Arcon sorriu para João com ganância aparecendo em seus olhos. Sim, você está certo. João assentiu e olhou para a pessoa sentada ao lado de Arcon.
Serana. Ela parecia preocupada com a atitude de seu pai. Arcon notou o olhar entre eles e sorriu maliciosamente. Quanto ao terceiro Elder Scroll com o qual não concordamos antes desta conversa, vou oferecer a você uma recompensa mais adequada. Arcon apontou para o assento próximo ao de Serana do outro lado. João e Serana, não. Todos na sala piscaram. Isso estava claro como o dia. Arcon estava usando sua filha como moeda de troca para manter o controle sobre a Lijon. A de João não mudou e ele continuou olhando para Arcon sem dizer nada, mas foram as expressões de Serana que ficaram afundadas. Ela estava sendo usada. De novo. A sensação irritante de ser visto como moeda de troca era insuportável. Por outro lado, muitos outros vampiros estavam olhando para João com olhares assassinos. Ele nem se juntou à corte de Lorcon e é claramente um mortal, mas essa presa está recebendo assento ao lado da filha do Lorde. Era blasfêmia aos olhos deles. Ainda assim, João podia achar o sorriso amarelo adequado para a situação. Acho que aceitarei sua oferta, Lorde Arcon. Foi assim que ele respondeu. Esplêndido. Arcon respondeu. Agora, como encontramos o próximo Elder Scroll? Aqui não. A resposta deixou as pessoas sem palavras. Aqui não? Arcon questionou. Em uma escala cosmológica, sim. Ah, entendo. Isso de novo. A primeira vez que João respondeu a essa pergunta, ele disse aqui referindo-se ao mundo mortal, mundos. Então? Arcon questionou. Claramente no esquecimento. Oh. Tudo bem então. Arcon parecia estranhamente compreensivo. Você sabe onde exatamente? Você não se lembra que uma vez eu disse que nos conhecemos um pouco cedo demais? Bem, como você vê, eu preciso de algum tipo de sinal que deve vir no futuro. A única coisa que podemos fazer agora é esperar e espere por esse futuro ou vá virar todas as pedras em Oblivion. O que João disse não fez apenas Arcon e seus vampiros questionarem sua sanidade, mas também Serana. Virar todas as pedras em Oblivion. Oblivion refere-se à miríade de reinos do caos governados pelos Daedra ou não governados pelos Daedra. A última vez que alguém se preocupou em contar esses reinos chegou a 37.000. João estava dizendo que Arcon deveria ir virar todas as pedras em 39.000 mundos diferentes. Certamente, havia maneiras mais legais de dizer vá se foder, mas João disse isso com uma cara muito natural. Ainda assim, a pessoa que se recuperou dessa declaração primeiro foi Arcon. Interessante. Ele disse enquanto descansava as costas em seu assento com um sorriso largo. Acho que tenho uma solução para esta situação. João franziu as sobrancelhas tentando entender que solução diabólica é o método de tortura esse Lorde Vampiro inventou. Arcon saiu do salão deixando todos esperando em silêncio. João se sentiu mal com a situação, especialmente quando Serana começou a cobrir a testa com a palma da mão. Uma, algo está mudando. Nefertiti detectou algumas mudanças no espaço ao redor do domínio e João levantou a guarda imediatamente. Ele olhou em volta, mas os vampiros estavam sorrindo para ele com uma atitude descontraída. Ele sentiu o espaço e o vazio ao seu redor girarem em círculos e uma vontade repentina de vomitar o atingiu. Sua cabeça começou a girar e sua respiração tornou-se abatida. 10 minutos assim e finalmente tudo voltou ao normal. O que aconteceu? O que está acontecendo? João perguntou. A resposta veio diretamente de Serana. Me siga. Ela se levantou e caminhou pelo corredor. João a seguiu e logo todos os vampiros se levantaram e a seguiram também. Enquanto eles caminhavam pelo corredor de entrada e atravessavam o portão, João podia ver claramente as mudanças que aconteciam. Não havia nada daquela névoa que o prendia no castelo. Em vez disso, a ilha era claramente visível. A água ao redor da ilha não era água comum. Era algo como uma água brilhante de geleia azul que irradia como fluorescente. O céu estava azul escuro e o ar estava nauseante. Este não era mais o lugar que João conhecia do jogo. A realidade tinha uma história totalmente diferente para contar. Arcon apareceu atrás de João e passou por ele para ficar na frente de todos. Em Tower of Lies, existe aquele dispositivo chamado Transliminal Scanner,
usado pelos Daedra para escanear os mundos ao redor do Infralux Pseudocórtex de Koldarbor. Podemos pegá-lo emprestado. Arcon disse sem nenhuma preocupação. Com um leve sorriso, Arcon voltou para o castelo seguido por seus vampiros e apenas João e Serana ficaram de fora. Uma série de realizações estava atordoando João a cada segundo. Todas as coisas que Serana disse sobre o domínio não estavam nem perto da realidade. O domínio é um reino de poder. Uma realidade de bolso. Um lugar onde a autoridade sobre mágica pertence a uma determinada pessoa. O que João ignorou em sua longa explicação foi o fato de que o Castelo Volquiar era um reino que tinha capacidade de viajar para Oblivion, especificamente, um Pocket Realm de Koldarbor. Em seu torpor, Serana se aproximou dele e falou baixinho. Então, algum plano? Ela falou em agonia que seu pai estava disposto a trocá-la por mais um Elder Scroll. Ela não se sentia mais confortável com aquele tipo de tratamento. João fechou a boca e olhou ao redor e olhou para ela. Podemos comer merda para começar. João disse com um tom de remorso. Ou podemos tentar um conhecido que eu estava torturando esta manhã. Você acha que ele vai guardar rancor? Kirin Saga capítulo 367 Ataque de Sangue Tio 5 dias até a Batalha de Winterhold. Se alguém perguntasse sobre uma ilha com a capacidade de viajar de Nirn para Oblivion, eles seriam vistos como loucos, mas João percebeu o fato rapidamente. Esta não é a primeira ilha a ter uma função como essa. A ilha de Artaelm onde reside a Ordem Psígica tem a mesma função. Ele pode viajar entre Nirn e outra dimensão com certeza. Sempre houve rumores de que a ilha desapareceu e apareceu muitas vezes antes. Então não era impossível que outras ilhas tivessem alguma função semelhante. Um domínio. O mundo está se tornando mais misterioso a cada dia. No momento, o que João sabe sobre domínios é o seguinte. São locais onde a própria mágica está sob o controle do Domain Master, o que significa que o Domain Master pode fazer coisas realmente absurdas dentro do seu domain. 2. O mestre do domínio possui uma grande variedade de habilidades dentro de seu domínio e isso inclui teletransporte e empoderamento. 3. Os domínios podem viajar pelo espaço para outros reinos aos quais estejam conectados. Apesar de saber disso, João ainda sentia muito mal-estar. Ter um domínio significa ser um semideus em uma certa área limitada, mas o que mais existe? É impossível pensar que Arcon pode controlar seu domínio na mesma medida que a Ordem Psígica. Por quê? É muito óbvio que existem domínios independentes como Clockwork City e subdomínios como Volquiar e Sli, que parecem estar extraindo energia de Koldarbor. Além disso, se os domínios e os reinos daédricos forem comparados, eles não serão tão diferentes. A única diferença é que os reinos dos príncipes daédricos podem ser remodelados de acordo com as suas vontades, como fazer chover, mover os ventos, etc. João nem parou por aí, ele já fez um brainstorm em sua cabeça e chegou a uma teoria que ele chamou de Tidmanshine Theory. A teoria indica que todos os domínios ou reinos estão conectados. Como dizem que existem 3 domínios principais no universo, estes são mundos. O mundo mortal, Oblivion, o mundo do caos, e Aetherius, o mundo imortal. Esses 3 mundos formam o que é conhecido como a Urbis, o universo. Mundos têm subdomínios que são Nirn, Akatoshi, Kinaret, Mara, etc. Nirn também tem subdomínios que, por exemplo, podem ser qualquer domínio criado nele, como Clockwork City, por exemplo. Tudo isso se aplica aos outros reinos como Aetherius e seus subdomínios Sovngarde, Areias além das estrelas e Farshores, Daedric reais como Koldarbor e seus Pocket reais e Volquiar Castle também. Agora vem a parte interessante que João notou há muito tempo. Quanto menor a antiguidade do domínio ou reino, mais liberdade de controle de mágica pode ser usada. Esta última parte é um pouco complicada e depende do mestre do domínio. Mas como essa pessoa tem acesso a um novo nível de controle, ele ou ela também pode dar acesso a outro. Como dizem, Arcon pode dar a Serana o mesmo nível de poder dentro do seu domínio, mas ele é um bastardo e não confia em ninguém. Assim, quanto menor o domínio, maior o acesso à mágica. Quanto mais antigo o domínio, menor o acesso à mágica.
Isso pode ser traduzido pela estabilidade do espaço. Como dito, todo domínio deve ter sua fonte de poder e aqui quando varia. As fontes de poder dos reinos dédricos são conhecidas por serem seus príncipes dédricos. A fonte de poder para Nirn é considerada o coração de Lorkhan. Isso significa que as fontes de energia podem ser Ada, Imortal, ou Power Core. Se for assim, então Castle Volquiar deve ter um Power Core que extrai energia de Koldabor. Não pode haver outra maneira. João fechou seu bilhete e suspirou. Atualmente, ele estava em seu quarto traçando um plano de fuga e pesquisando a natureza do domínio em que se encontra. Algum tempo atrás, Arcon enviou uma equipe de vampiros em Koldarbor para trazer um dispositivo chamado scanner transliminal. Se fosse qualquer outro dia, João teria um ataque cardíaco se alguém lhe trouxesse um scanner transliminal, mas ele não estava com vontade de fazer nada no momento. O que trouxe mais problemas para ele foi o fato de que Shaquille morreu de hemorragia ontem e ele não pode convocá-lo novamente por algum motivo. Isso fez um buraco no plano de João, mas ele não tinha certeza se podia contar com Dremora em seu reino natal em primeiro lugar. Ainda assim, ele pelo menos precisava deixar um pouco de sua frustração em qualquer coisa. Pating Nefertiti pode curar o câncer, pelo que ele sabia, mas ela estava tirando uma soneca e se a incomodasse, ele acabaria com muitos arranhões mais tarde. João pegou cubo e começou a procurar por algo útil. Seus sentidos alcançaram os baús de contenção, onde um deles ainda está tremendo. Não era outro senão o Briareart Bloodwine que o irritou por quase 3 meses. João sorriu perversamente e puxou o baú de contenção com uma mesa e algumas ferramentas de tortura. Cuidadosamente, ele tirou a videira que começou a se mexer e lutar para se libertar, levando seus espinhos em direção a João e tentando atacá-lo novamente. Sua coisa de merda, hora de te ensinar boas maneiras. João não era mais tolerante e era hora de se vingar. Ele prendeu a videira na mesa e pegou uma chave de fenda. Em seguida, esfaqueou-a na base da videira prendendo-a completamente na mesa e segurou a outra parte. Eu prometo a você fazer desta experiência mais dolorosa da sua vida miserável, seu filho da puta. João procurou em suas ferramentas e tirou uma das mais raras e terríveis ferramentas de tortura que não existe em Skyrim, exceto em sua caixa de ferramentas importada por encomenda de Cyrodiil, o Caliper. Agora, mostre-me aqueles espinhos de bebê. Como a videira estava presa como uma enguia, João começou a usar o paquímetro para arrancar todos os espinhos da videira. Para nenhuma surpresa, a videira realmente começou a sangrar como um corpo vivo. Ei! Que desgraçado! Presumo que o sangue me pertença. Não posso desperdiçá-lo agora, posso? João pegou um balde e juntou todo o sangue nele. Seu sangue não era normal, pois não pode estragar simplesmente sendo exposto ao ar. João fez questão de também manter o sangue que extraiu limpo e em baixa temperatura. Depois que ele terminou de arrancar todos os espinhos da videira, ele olhou para ela agora que sua aparência mudou do monstro vigoroso que costumava ser para um membro lamentável. O quê? Você acha que acabou? Eu nunca soube que isso seria tão divertido. Vamos continuar. João pegou uma faca e começou a cortar a camada superficial da videira, então enfiou um dedo e puxou o mais rápido que pôde. Era o mesmo processo de esfolar uma enguia. A videira murchou de dor ao perder os espinhos e a camada superficial. Era realmente uma visão lamentável, mas João estava se sentindo genuinamente satisfeito. João jogou a superfície depois em uma tigela e continuou drenando a videira para mais sangue. O surpreendente foi a quantidade de sangue que saiu. Foi chocante, muito mais do que o esperado, e chegou a um total de 3 baldes cheios até agora. Isso é mais do que 9 litros, seu bastardo. Com o meu tamanho, eu já deveria estar morto 9 vezes. João cerrou os dentes e continuou cortando o próprio corpo da videira em fios verticalmente. Foi uma grande experiência e um retorno. Os fios que ele cortou também estavam vivos e começaram a empilhar na tigela que ele fez até que a videira não existisse mais. Ufa! Foi cansativo, mas muito divertido. Vendo como o Briareart Bloodwine terminou, João ficou completamente satisfeito.
Mesmo que ele não soubesse como torturar uma videira, ele poderia simplesmente transformá-la em fios finos. O mais assustador foi como ele se transformou em algo realmente horrível de se olhar, uma pilha de fios se mexendo tentando voltar à sua aparência anterior. Mesmo tendo a energia da essência de Jun, ele perdeu todo o sangue e agora foi inutilizado. Não tinha nenhum uso específico para Jun, mas ele finalmente estabeleceu algum tipo de autoridade sobre isso. Armazenando de volta no cubo ao lado dos baldes de sangue, Jun limpou a sala de qualquer evidência e sentou-se pensando. Como ele estava prestes a fazer qualquer outra coisa quando a porta de seu quarto se abriu e Serana entrou. É um cheiro forte de sangue vindo daqui. Ela comentou. Eu estava torturando alguma coisa. João disse. Você é estranhamente um vampiro material. João riu com o comentário dela. Então, pequenas presas fofas, o que os traz aqui? Pare de me chamar assim. Baga venenosa doce? Não. Garras de sangue do diabo. Pare com isso, eu vim aqui para te dizer que trouxeram um aparelho. Suspirar. João fez uma cara cansada. Você terminou seu plano? Ela perguntou. Está ficando mais complicado do que eu pensava. Pelo menos consegui inventar alguns métodos para escapar de volta para Nir, mas preciso de materiais. João disse com o rosto desanimado. Ei, você sabe qual é a fonte de energia para este domínio? A pergunta repentina de João, Serana quase pulou de susto. João sorriu levemente, pois parecia que sua teoria estava correta o tempo todo. Como você descobriu? Ela perguntou. Eu sou um mago. Bem, posso não parecer, mas sou muito capaz. Agora me diga, qual é a fonte de poder deste domínio? Serana suspirou. É um segredo bem guardado que só pai e mãe sabem. Mamãe me contou mais tarde, mas eu não disse a papai que sei. Ela disse. Finalmente uma boa notícia. O rosto de John se iluminou. Se pudermos enfraquecer essa fonte de poder, podemos escapar de seu pai sem ser notados. Serana assentiu. Mas o único problema será como chegar lá sem ser notado. Ela disse, pai, mantenho sob vigilância o tempo todo. Tenho certeza que para uma criança que cresceu em torno do castelo, você deve saber uma ou duas coisas sobre passagens secretas e métodos para se esgueirar. John disse com uma cara travessa. Eu não era esse tipo de criança, acredite em mim. Serana rejeitou as ideias de John. John assentiu com um rosto compreensivo. A história de fundo de Serana teve muitas lutas familiares e brigas entre seus pais. O drama ruim sobre um tema de culto demoníaco de vampiros, um negócio desagradável. No entanto, existem aqueles mantos que são feitos de pano do vazio. Eles podem passar pelas gárgulas sem serem notados, uma das razões pelas quais o pai é muito cuidadoso em mantê-los na parte mais profunda do arsenal. Precisamos descobrir como roubá-los primeiro. Ela disse. O rosto de João ficou branco e ele segurou o cubo. Não diga mais. João tirou 2 Vodicloax imediatamente. Ele entregou um Vodicloac para Serana. Como você tem isso? Ela perguntou com um rosto atordoado. HMMM. Digamos que quando estávamos lutando naquela plataforma, eu intencionalmente matei alguns vampiros com aquelas capas e os saqueei antes de jogá-los da plataforma. João disse. Espere. Enquanto lutava comigo outro dia. Sim. Você teve tempo de mirar em outros vampiros e roubar suas capas e jogá-los para fora da plataforma. Naturalmente. Ela pegou a capa sem dizer nada. Temos alguns minutos antes que os homens cheguem para levá-lo ao dispositivo. Precisamos nos apressar. Na Catedral de Volquiar, onde João acordou pela primeira vez no castelo depois de ser sequestrado por Akon, ele e Serana ficaram um ao lado do outro. Aqui está o núcleo do domínio. João perguntou. Você está olhando diretamente para ele. Serana apontou. João suspirou e balançou a cabeça. Certamente a melhor maneira de esconder algo é mantê-lo óbvio. Essa foi a observação dele. O núcleo do domínio não era outro senão o altar de Molag Bal na Catedral de Volquiar. Foi aquele altar que apareceu no jogo que tinha a cabeça de Molag Bal e o sangue escorria dele para a pia sob a cabeça. Sua aparência era diabólica como o jogo.
João e Serana se aproximaram do altar e o examinaram de perto. A primeira coisa a notar foi o quão antinatural era o sangue fluindo no altar. Isto não é sangue normal. Você está certo. Isso é plasma sanguíneo, o combustível para a cura do domínio. Serana confirmou e acrescentou. Também é um método para ressuscitar vampiros caídos. Se um vampiro morreu, o pai tem a habilidade de prender suas almas em soul gems e depois voltar para colocar essas soul gems na pia que, algum tempo depois, o vampiro caído é ressuscitado. Assim como a criatura caótica. E entendo. Incrível. João não conseguiu esconder sua surpresa. Eu não acho que você pode destruir o altar porque é um movimento estúpido, mas você deveria fazer algo sobre o plasma de sangue. Disse Serana. Ei, sorte minha. João sorriu e tirou algo do cubo. Era uma tigela cheia de uma coisa viva que parecia fios sangrentos de uma certa fibra. João derramou o conteúdo da tigela na pia. O que? O que foi isso? Serana perguntou. Algo para consumir o combustível do domínio. Pense nisso como uma esponja seca sedenta de sangue. Kirin Saga capítulo 368 Fugindo do castelo Volkjart e 4 dias até a batalha de Enterol na torre de vigia do lado de fora do castelo Volkjart. João ficou olhando para o céu sombrio com vampiros ao seu redor. Ele então olhou para o dispositivo semelhante a um telescópio à sua frente e se perguntou. Então este é o scanner transiminal. Não acredito que vivi o suficiente para ver um. Pare de fazer barulho, mortal. Lord Akun quer que você comece imediatamente. Sim, sim. Então, como eu ligo essa coisa? Eu não sei. Descubra. O quê? Que tipo de resposta meia-boca é essa? Você quer ter uma morte sem gravidade, merda no lugar do cérebro? Mortal, como você ousa falar com? Suspiro. Seu funeral. O abajaque se encontrou nas mãos de João explodindo um vampiro. Uma vez que o efeito caiu, o vampiro literalmente explodiu em uma pilha de moedas de ouro. Bem, essa é uma maneira de ficar rico. Os vampiros sempre trataram João com desprezo, mesmo o menor deles. Ele não teve nenhum problema em colocar todos eles em forma, mesmo que isso conjurasse o próprio Akon. Isso vai lhe causar um problema. Uma voz chamou por João. João se virou para ver Serana vindo com outros lordes vampiros. Minha senhora. Eu estava apenas fazendo a rotina. João Dari foi chamado de Dari por uma razão. João respondeu educadamente. Seus motivos não se aplicam aqui e isso não passará sem punição. Um dos lordes vampiros se aproximou de João com um olhar ressentido. João reconheceu o vampiro como Ordjolf, um vampiro senhor da corte de Akon. Me punir? Quem diabos você pensa que é? Quer que eu enfie o abajaque na sua bunda e veja como transformo seus intestinos em geleia verde? É isso aí, mortal. Eu não me importo mais com o que você é. Ordjolf já estava se transformando em um lorde vampiro estendendo as mãos para João. Sem sequer ter tempo para reagir, Ordjolf perdeu os braços esquerdo e direito em uma única fração de segundo. Não era hora de contar o que aconteceu. João estava desenhando uma espada negra feita de ganância, que cortou o braço esquerdo, mas o que cortou o direito não foi João. Foi a presença aterrorizante que veio de trás dele de repente. Era Serana em sua forma de Lorde Vampiro. João viu isso e não pôde deixar de sorrir ironicamente. Ela realmente se encaixa na descrição da beleza dentro da fera. Exclame. Com um único grito raivoso de Serana, Ordjolf já estava de volta em sua forma normal rastejando para longe. Ela voltou à sua forma normal também, então falou com aborrecimento. Nos deixe em paz. Nenhum vampiro nem lhe ser um lorde ousou desobedecê-la e todos foram embora. Ela olhou para João e suspirou. Você é realmente um criador de problemas. Eu simplesmente não entendo quando alguém diz como você ousa. Como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Acabei de fazer algo totalmente consciente de mim mesmo fazendo isso e então alguém tem a audácia de questionar minhas ações que eu acabei de fazer? Que tipo de lógica distorcida é essa? Não tenho certeza de quem é a lógica errada aqui. Tecnicamente, você é um prisioneiro do meu clã, certo? Prisioneiro?
É isso que vocês me veem. O que diabos você acha que estava acontecendo desde que seu pai sequestrou você? Pensei que era um hóspede convidado à força. Oh, entendo. Um prisioneiro é isso. Serana não tinha mais energia para questionar a lógica de John. Então, se eu sou seu prisioneiro, isso significa que você pode fazer o que quiser comigo, certo? John se aproximou de Serana com um sorriso sujo. Não, obrigado. Serana empurrou o rosto de John para longe. Que pena. Bom ataque. Oh, não foi nada. Sua esgrima foi estranha. Não fui eu, desde que, Grid, engoliu um vodka loticloac, tornou-se muito furtivo e ninguém pode detectar seu movimento facilmente. Vou fingir que sei do que você está falando. John recuou e então olhou para a sombra de Serana. Está feito. Feito e feito. Serana assentiu. Ela tocou em sua sombra e ela começou a ganhar vida. Nefertiti saltou da sombra de Serana com o cubo. John se agachou e pegou o cubo dela. Em seguida, verificou seu conteúdo. Eu não posso acreditar. Arcon vai ficar chateado quando descobrir. John disse. Dentro do cubo, havia um certo item que tornou a vida de John 2 vezes mais difícil durante os últimos 5 dias. The Elder Scroll of Sun. John não pegou o Elder Scroll e continuou olhando para ele através da imagem mental do cubo. Foi um verdadeiro espetáculo. Mesmo eu não sou imune ao efeito místico dos Elder Scrolls. Na verdade, eu deveria ser fraco para isso, assim como os dragões. John pensou. Não se preocupe com ele. Ele se teletransportou para o templo do Lord Mulagbal para prestar homenagem. Podemos ter 1 ou 2 dias antes que ele chegue. Bom, esse é um gato incomum. Serana comentou enquanto olhava para Nefertiti, que roubou o Elder Scroll sem disparar nenhum alarme. Você é um vampiro incomum também. Respondeu Nefertiti. Para uma resposta tão repentina, Serana quase congelou duvidando de seus ouvidos. Foi a primeira vez que ela ouviu a voz de Nefertiti. Ok, senhoras. O templo é essencial. Isto é para vocês. John entregou um vodka loticloac para Serana e se cobriu com ganância. Ele então pegou a caveira da corrupção e apontou para Serana. O que você está fazendo? Serana estava prestes a se sentir traída, mas logo depois ela se viu olhando para seu reflexo. John criou um clone de Serana pela habilidade do Caveira da Corrupção, e criou outro para si mesmo. Não chegue perto. Esses clones são traiçoeiros e farão de tudo para nos trair. John avisou Serana enquanto a puxava para longe de seu clone. Os clones de John e Serana continuaram olhando para os originais como se tentassem aproveitar qualquer chance de roubar o Caveira da Corrupção, mas John já estava acostumado com o truque. Eu criei vocês dois com 1/10 da mágica necessária, então vocês não são nada mais do que cascas. John disse enquanto machucava o polegar e marcava os clones com sangue. Pelo poder do meu sangue, eu marco vocês clones imundos, Bloodtag. Pelo poder da marca, vocês clones são obrigados a nunca se mover deste local por 3 dias. Você deve continuar sentado nesta máquina e você deve manter guarda, Blood Curse. O resultado foi incrível. Nenhuma mágica pode criar clones com a habilidade da Caveira da Corrupção. E nenhuma mágica pode vincular entidades malignas como a magia de sangue. Como todos os preparativos foram concluídos, John devolveu o cubo para Nefertiti em sua sombra. Então ele e Serana pularam furtivamente da torre de vigia. Apressadamente pegando um barco, John começou a remar no mar do Azure Plasma em direção à costa do outro lado. Em direção a Coldar Bowl. O barco se moveu firmemente na superfície dormente do Azure Plasma. John começou a remar sozinho enquanto Serana observava o terreno de longe por magia. Eu não venho aqui há séculos, disse Serana. Ouvi dizer que havia uma coisa chamada Planemeld quando Lord Mulagbal tentou puxar Tariel para Coldar Bowl. As coisas devem ter mudado desde então. Sim, estou ciente da pequena loucura de Molag. Foi uma época caótica. Passei a maior parte dos últimos dias lendo sobre isso junto com outras coisas. Um homem se tornando um deus, um mago do mal sequestrando um imperador,
o Numidium Alking, uma doença que quase matou Morrowind. Os 3 reis-deuses de Morrowind caíram, uma crise de esquecimento e o retorno de Umariel, um Feathered, para ser morto por um cavaleiro divino. O mundo foi muito divertido enquanto eu estava selado. Serana lamentou. Ei! Esses tempos não eram tão divertidos para as pessoas que os viviam. Jon riu. No lado positivo, haverá alguns eventos como esses no futuro. Não se preocupe, vou garantir que você testemunhe todos eles. O que são aqueles? Você já quer spoilers? Serana virou a cabeça. Não. Apenas o que te faz ter tanta certeza disso? Minha vida passada. 3 Elder Scrolls, um Lorde Vampiro tentando bloquear o sol. Eu preciso continuar? Não, eu acredito em você. Enquanto Jon e Serana olhavam para a frente, eles se viram chegando aos penhascos que cercam Coldarbor. Havia alguns canais e passagens em que o barco pode se mover, então Jon escolheu um aleatoriamente. Você acha que seremos pegos? Ela perguntou. Por quem? Não acho que os Daedra causarão nenhum problema se evitarmos as poderosas auras. Ainda precisamos de um guia. Eu sei, mas ficamos sem opções. Teremos que pisar com cuidado e procurar uma saída de Coldarbor. Trancado ou não, tenho meios para passar por qualquer coisa. Jon garantiu. Tudo bem, ainda não consigo acreditar que estou fazendo isso. Fazendo o quê? Indo contra. Pai. Está tudo bem. Você disse que não era esse tipo de criança, mas precisa passar por uma fase rebelde uma vez na vida, não? Não se preocupe com isso. Se você quer culpar alguma coisa, culpe meu sangue que eu fiz você beber. Seu efeito pode ter lhe dado alguma coragem para ir contra seu pai. PFFFF. Serana não pôde deixar de rir. O que tem de engraçado? É Dario Blood, o melhor do mundo. Pare com isso. Você está me matando. O simples pensamento de ir contra o pai porque ela bebeu algum tipo de sangue era hilário em sua opinião. Ela sentiu que estava certo, mas queria acreditar que a força vinha de dentro dela. SHHH. Antes que ela continue rindo ou dizendo qualquer coisa, Jon a silenciou e apontou para a frente. Ele detectou uma presença fraca apenas um momento antes de desacelerar. Não se preocupe. Como uma filha de Coldarbor, eu posso pelo menos andar pelo reino. Agir como minha segunda. Jon assentiu e os dois ficaram em silêncio. Enquanto o barco se movia no estreito rio entre as duas falésias, Jon percebeu a presença do dono. Surpreendentemente, era outro mortal como ele. Jon não ficou confuso ao encontrar um companheiro mortal em Coldarbor, mas o mais confuso foi como esse mortal se comportou. Ele estava vestido com uma capa e escondia suas feições assim como Jon e Serana, mas mais do que isso, o mortal estava sentado no penhasco com uma vara de pescar na mão e a linha estava no Azuriplasm. As sobrancelhas de Jon traíram sua cara de pôquer, mas ele descobriu que Serana não reagia a tal estranheza. Ele então aumentou seus sentidos e começou a detectar sob a água apenas para encontrar uma tonelada de vida aquática rastejando sob o Azuriplasm. Peixes estranhos e criaturas assustadoras estavam por toda parte. Jon olhou para o pescador que não reagia ao passeboate e sorriu. Ele então usou telequinesis, e pegou um peixe parecido com um enguia e o prendeu no anzol da vara de pescar. O pescador, mulher, reagiu imediatamente à magia de Jon e seus olhos brilharam. Com leves acenos de cabeça, Jon e o pescador, mulher, trocaram cumprimentos. Sujeito estranho. Jon comentou depois de passar pela área de pesca. Você é um sujeito estranho. Pescando com telequinesis? Serana respondeu. Não me culpe. Eu só pensei que nossa aparência deve ter assustado os peixes e fazer uma amizade rápida como essa pode realmente nos ajudar no futuro. Jon disse. Ajudar as pessoas para dar sorte. Nunca pensei que você fosse um cara legal. Isso se chama troca de favores. Jon e Serana continuaram abrindo muitas conversas até chegarem a uma cachoeira. Eles só podiam parar o barco nas margens do rio e continuar a pé. Não faça nada chamativo com magia. Os Daedra são bastardos sensíveis. Jon disse e começou a subir a cachoeira com facilidade.
Tanto Lee quanto Serana eram seres que transcendiam a humanidade e não enfrentavam problemas em parkour em terrenos acidentados. Mesmo com o pé esquerdo sendo substituído por uma parte de ganância, John ainda era o mesmo Skeever que cresceu em Riften, apesar de seu tamanho. Quando chegaram ao ponto mais alto das torres, ficaram um ao lado do outro e olharam para a paisagem à sua frente. Bondade. John falou maravilhado. O reino de Mulagbal, aqui é Koldarbor. Muito diferente do que eu me lembro. Serana disse. No entanto, estamos na planície encoberta. Com instruções básicas, podemos navegar. E agora? John ponderou por alguns segundos e então falou. Temos uma maneira fácil e uma maneira difícil. A maneira mais fácil é encontrar um portal antigo e abri-lo. Mas a conexão entre Koldarbor e Nirn é difícil de simplesmente estabelecer, então os portais serão raros. Verdade. Qual é a maneira mais difícil? O caminho difícil é usar Magic. Nunca ouvi falar. O termo foi colocado por mim. É uma espécie de Edge Magic que manipula o destino, manipulando as chances, o karma e a sorte para criar uma linha de eventos que leva a um determinado efeito. Isso é muito obscuro. É por isso que eu chamo de magia do destino. O que você precisa? Serana perguntou. Estamos falando sobre escapar de Koldarbor aqui. O que significa escapar de Mulagbal? Preciso de uma maldição para a escuridão de Molag. Preciso do cheiro de Nirn para encontrar o caminho de casa. Preciso de uma pedra sigil para abrir um portal. Também preciso de um material resistente que possa viajar pelo espaço sem murchar. Preciso de algo que possa unir todos esses componentes com magia sem se desintegrar. Muitas coisas. Não há tempo suficiente e obviamente não será fácil encontrar tudo em Koldarbor. Eu sei. É por isso que preciso encontrar Shikio e convencê-lo a me ajudar. Tudo o que sei sobre ele é que ele está na Torre das Mentiras em algum lugar deste reino. John disse. Ótimo. Vamos esperar que os locais sejam amigáveis o suficiente para nos dar instruções. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.